Olá, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Você está assistindo a uma reunião dos estudantes da Bíblia associados e ao fundo aqui nós temos um hino, Deus é Amor, um hino maravilhoso que fala sobre o amor de Deus. Eu quero dar as boas-vindas aqui a quem está assistindo pelo Instagram e também pelos nossos queridos amigos que estão aqui pelo chat do Telegram. Essa é uma reunião que está sendo transmitida tanto pelo Telegram quanto pelo Instagram. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Eu estou aqui com o irmão Douglas, a irmã Alessandra, o Kelly também está aí, o irmão Luciano, estão todos aqui conosco, né? Então, muito bom estarmos juntos e, enfim, é um prazer nós conversarmos sobre a Palavra de Deus. E o tema da nossa reunião de hoje é Permaneçam no Amor de Deus. É um artigo da revista Aurora, que é uma revista publicada pelos estudantes da Bíblia Aurora desde a década de 30. Então, é uma revista assim, muito boa, muitos de vocês conhecem. A irmã Alessandra, lá de Manaus, está dando boa noite também. Irmã Alessandra, também aos da sua casa, que o Pai Celestial abençoe. Tem aqui ao meu lado, não vai aparecer no vídeo, mas a irmã Simone está aqui. Boa noite. Então, estaremos aqui considerando brevemente esse artigo. Irmã Simone, poderia ler, por favor, o versículo-chave? Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Então, João 15:12 fala desse mandamento de amarmos uns aos outros. Os versículos selecionados são dos versículos 1 ao versículo 17, que fala sobre a videira verdadeira e os seus ramos. É interessante que essa parábola, a parábola da videira, foi uma das últimas parábolas que Jesus deu aos seus discípulos. E nessa parábola que ele deu antes da sua morte, Jesus ele diz que ele é a videira e que o pai dele é o lavrador. E como de costume, nós já vemos logo aqui que Jesus estava honrando o seu Pai Celestial, Jeová, porque mostrando aí que ele era superior e maior do que o próprio Jesus Cristo. Né? Jesus é a videira, mas quem está cuidando da videira é o Pai Celestial. E quando Jesus fala que ele é a verdadeira videira, isso está querendo dizer também que existe uma videira que é falsa. Jesus ele contrasta a verdadeira videira com a videira que é falsa. Uma que Deus não plantou, uma videira que não é do céu, mas é da terra. E de fato a Bíblia fala isso lá no Apocalipse 14:19, né? onde Deus ele vai lavrar, né? Cortar a videira da terra e depois vai lançá-la no fogo. Então essa videira é a videira falsa. Quero também dar aqui as boas-vindas. Quem mais está aqui? A Nádia, que chegou aqui, a Rosa, que está aqui conosco também, Rosa Fátima, pelo Instagram. E aqui no nosso Telegram acabou de entrar aqui também, o irmão Adriano França, seja muito bem-vindo. A Isadora também chegou aqui no Instagram, seja bem-vindo. Então, nós vamos analisar um pouquinho dessa parábola. Lá em João, capítulo 15, versículo 2, Jesus fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Quem de vocês aí conhece um pouco de plantação? Mexe com plantas, talvez flores, ou até tem uma horta em casa? Se você tem esse tipo de habilidade, depois comenta aí, ou
aqui no chat do Instagram ou aqui no chat do Telegram. Muito bem, quem gosta de mexer com terra sabe que às vezes você tem que fazer uma poda, né? Você tem que limpar a planta, porque se não limpar a planta, o que acontece? Muitas vezes ela pode até chegar a morrer. E se você parar para pensar, o processo de limpeza da planta sugere o que parece ser uma agressão à planta, né? Porque você está arrancando alguma coisa ali. Às vezes você vê um galho que não está bem formado, né? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que arrancar aquilo ali, né? Parece ser uma agressão à planta. Mas, na verdade, você faz isso com que intenção? Não é para que ela dê mais fruto ainda? Não é para que ela viceje, ela se torne uma planta verdejante, uma planta que vai dar muitos frutos, ou flores, ou o que seja? Do mesmo modo aqui, Jesus, quando diz que o nosso Pai é o lavrador, e ele diz que aquele que está em Jesus, né, o Pai retira, mas aí retira inteiro. Agora, aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então, como é que Deus limpa? Qual é o processo que a gente vai falar aqui, né? O que nós estamos querendo dizer é que o Pai Celestial dá aos seus filhos, aos que estão de fato em Jesus Cristo, experiências para que ele ou ela se desenvolva cada vez mais. E muitas vezes essas experiências não são fáceis, assim como aparentemente quando você arranca um pedaço de uma planta, né? Um pedacinho que seja que vai causar, enfim, que a planta não desenvolva tanto, parece ser uma agressão. Às vezes essas experiências que o Pai permite, que o Pai nos dá, são experiências bem provadoras. E quem é que não tem, né? Qual cristão que não tem experiências provadoras? Vou fazer uma breve pausa aqui para dar as boas-vindas para a Rosângela Santana. O Alexandre Campelo está aqui também conosco pelo chat. Deixa eu ver mais quem. Exato. O Camargo, que acabou de entrar aqui também pelo Instagram, seja bem-vindo. E a Sara também, estou vendo aqui, a Sara de Manaus está aqui conosco, seja bem-vinda. Então, veja bem, as experiências do cristão. Nós vivemos num mundo, o mundo em si, ele já está nas mãos do nosso arqui-inimigo, Satanás, o diabo. Isso por si só já é uma fonte de grande problema. Mas devido ao pecado adâmico, nós colhemos os frutos disso tudo. Nós sabemos que o cristão verdadeiro, ele teve esse pecado adâmico perdoado, mas ele ainda não tem a perfeição absoluta. Ele adoece, ele morre, né, claro, e isso tudo pode ser uma experiência provadora, né? Então, quem é que não passa por isso? Quem é que não passa por doença? Né? Às vezes a doença não é sua, mas é uma doença de um ente querido. Também é uma experiência provadora. E às vezes é a morte de um ente querido. Que é coisa mais triste do que perder alguém na morte? Isso é muito difícil, né? Agora, o interessante é que tudo para o Pai, com relação ao cristão, quando nós vemos lá em Romanos, no capítulo 8, que é um capítulo lindo, eu gosto muito de ler, né? E que contrasta, por exemplo, aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que não estão, né?
e diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então isso aí é maravilhoso, né? Isso lá no versículo 14. Então tudo isso daqui, nós sabemos que, embora nós passemos por essas experiências aqui, nós sabemos que, na verdade, não seremos vencidos. O finalzinho aqui é que mostra, quer ver, olha, a partir do versículo, aqui ó, versículo 28, né? 28 em diante, aqui o apóstolo Paulo disse, né? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Outras Bíblias dizem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Você está com a NVI aí? Romanos 8, 28? Como é que está dizendo aí? 28? Isso, 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso. Então, o que acontece, né? As coisas ruins, elas operam o bem. Elas operam bem. Elas resultam no bem. É essa poda, por assim dizer, é essa ação do lavrador permitindo que nós tenhamos experiências negativas para que possamos ser aprimorados, para que nós possamos se tornar uma planta mais vicejante, mais verdejante e que possamos dar mais frutos ainda. E nessa situação de dificuldade, ainda assim nós podemos ter a seguinte certeza aqui, olha, 29, deixa eu ver aqui, ó. É o finalzinho aqui, olha. O 38, a partir do 38, em que o apóstolo Paulo diz assim, olha: portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito bonito isso aí, né? Que vitória que é contra todas essas coisas. Podemos ter essa certeza que o apóstolo Paulo tinha. Nem a morte, nem a vida. Nada pode nos afastar. E Paulo ele falava dessas coisas com propriedade. Porque, olha, ele passou fome, frio, nudez, foi apedrejado, perigo na estrada com salteadores, com ladrões, né? Perigo entre falsos irmãos. Então ele tinha toda uma gama de experiências. Passou por um naufrágio. Imagina um naufrágio, o que é, né? Ele passou por tudo isso. E aí ele dizia que, inspirado, é claro, né? Mas ele tinha certeza que nada podia afastar. E ele dizia também que todas as coisas colaboram para beneficiar os membros da igreja. Quando diz todas as coisas, a palavra todas não exime nada, né? A palavra todas ela é inclusiva. Então, experiências negativas são também experiências que Deus permite e podem resultar no bem, por mais que possa parecer contraintuitivo isso daí, por mais que as pessoas acham que algo negativo não possa ajudar a pessoa a crescer em Cristo. Outro detalhe também, dentro dessa linha aí, é que você pensa que quando o cristão verdadeiro está num relacionamento com Deus por meio de Cristo, o que acontece com esse cristão? Ele está debaixo da supervisão divina. Ele está na escola de Cristo
e ele está naquilo que nós chamamos de providência divina. Lembra daquela parábola onde Jesus falou, lá em Mateus, que o Pai observa todas as coisas, que os fios de cabelo dos discípulos estavam contados, que um passarinho não pousa no chão sem o Pai não tomar conhecimento disso? Imagina o nível de sabedoria, de percepção, uma percepção muito além da nossa compreensão. Então nunca pense que, será que Deus sabe o que eu estou sentindo? Ele sabe o que você é até o seu átomo. Ele entende o que você pensa, o que você sente. Ele sabe exatamente pelo que você está passando. E no caso do cristão, em união com Jesus, esse cristão, mesmo que passe por coisas duras, é porque o Pai está permitindo, está no controle dele. Lembra daquele texto que diz que ninguém é permitido, né? Ninguém é tentado além daquilo que pode suportar? Então, quando a Bíblia fala isso daí, 1 Coríntios 10, 13, que ninguém é tentado além daquilo que pode suportar, isso significa o quê? Que Deus está acompanhando os assuntos, sabe até onde Ele pode permitir que as coisas aconteçam com você. Compreende? É uma coisa assim muito interessante isso, né? Jeová, Ele está cultivando nossas qualidades. E como um lavrador, Ele dá às vezes experiências para que nós sejamos aprimorados. E esse modo de Deus agir é para o nosso bem, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que servem a Deus. Aqui o Douglas está comentando aqui, o cristão está na mesma situação que Jó passou, foi permitido os sofrimentos por um motivo. Então você vê que no caso de Jó, mesmo no caso de Jó, Jeová estabeleceu limites. Você faça isso, mas até aqui, né? Somente não toque na sua carne. E por aí vai. Até o momento que Deus permitiu que tocasse, que infligisse a Jó um sofrimento físico. Mas tudo controlado. No caso do cristão, mais ainda, porque ele está na escola de Cristo. Então, às vezes, por causa do dia a dia, a gente não consegue ter essa percepção. A verdade é que a vida no dia a dia faz a gente se esquecer disso. A gente interage com as pessoas, assiste filme, trabalha, viaja, e não percebemos que tudo que nós fazemos é muito mais escrutinado do que um Big Brother, do que uma câmera que estivesse lá. Porque não é só o lado externo que está sendo observado, mas o nosso interior. Jeová está acompanhando cada minuto da nossa vida e está permitindo as experiências que nós podemos aguentar, mesmo que isso significa na morte do cristão, né? E daí nós depreendemos de que a morte do cristão gerada por espírito, não é a morte de todos, ela só ocorre quando o Pai permite e quando aquela pessoa ela já completou o seu treinamento na escola de Cristo. Vou repetir. A morte do cristão, gerado por espírito, não ocorre ao acaso. Também não estou dizendo que é Deus que causa a morte, mas que Ele pode usar do seu poder providencial para libertar ou livrar um cristão de uma situação que possa levar à morte dele antes dele ter terminado o seu treinamento. E antes de ficar claro para Deus onde ele se encaixa.
se ele é um cristão que venceu e que vai receber o prêmio maior dos 144 mil, ou se ele passou pelas experiências de fogo para estar na classe da grande multidão, que também é uma classe celestial, segundo Apocalipse 19:1. Temos isso bem claro em toda a história apostólica, o que aconteceu com Cristo. Cristo, muitas vezes, as multidões cercavam ele, mas Jesus falava, não é a minha hora. Ele conseguia fugir. Né? Paulo foi preso, foi livrado várias vezes, milagrosamente até. E, no entanto, não era o momento dele. Quando terminou a carreira dele, aí sim, desculpe, aí sim ele chegou ao fim da sua vida terrestre. E quando chegou nesse momento, ele mesmo disse que já tinha corrido a boa corrida e que dali para frente estava reservada para ele o quê? Uma coroa nos céus, não é verdade? Então, a partir daquele momento, não é que também Deus causou a morte dele, mas a partir daquele momento, aí podemos dizer que o tempo e o imprevisto poderia seguir o seu curso normal, que é o que ocorre com todos, inclusive cristãos. O tempo e o imprevisto sobrevêm a todos, inclusive cristãos. Mas enquanto houver, enquanto aquele cristão ele não estiver preparado ainda, Jeová pode usar a sua providência divina para contornar os assuntos, para que aquela pessoa seja livrada e ela possa terminar o seu treinamento. Isso é muito interessante, né? E isso faz com que nós tenhamos essa percepção de que as coisas ruins são duras, são tristes, mas fazem parte desse treinamento. Jesus disse que o propósito da nossa poda é para que possamos produzir mais fruto. Esse fruto não envolve, aí é o que diz aqui o artigo, né? Construir grandes e impressionantes igrejas, porque se fosse assim, Jesus e os apóstolos não teriam produzido fruto algum, que eles não construíram nada disso, né? Também não são nossas atividades no serviço da verdade, nem o tempo, o esforço ou a riqueza usadas em tais empreendimentos. Nossas atividades no serviço da verdade e aos irmãos só são aceitáveis para Deus na medida em que forem o resultado dos frutos já desenvolvidos em nosso caráter. Então aí explica o que é esse fruto que precisamos desenvolver. Esses frutos do Espírito Santo, diz Paulo, são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. É quando o cristão ele se desenvolve e ele produz mais frutos. Então essa visão aí é interessante também. As experiências que o Pai dá, as podas que o Pai faz, não é para a gente ter fruto, né? Produzir fruto no sentido literal e material. Uma igreja imponente, uma obra pessoal, não é? De grandes proporções. Mas o fruto mais importante é você desenvolver o seu caráter à semelhança de Jesus. E você só pode desenvolver um caráter desse tendo as experiências. Gente, o próprio Jesus, ele foi aperfeiçoado, diz a Bíblia. Ele foi aperfeiçoado. Ele já era perfeito, nasceu perfeito. Ele era perfeito antes, no céu. Mas ele ainda assim aprendeu uma coisa aqui na terra. Ele aprendeu a obediência. Mas ele não era obediente antes? Sim, ele era. Mas qual é o grau de obediência que Jesus demonstrou aqui na terra? Não foi obediência até a morte? Não foi uma obediência debaixo de um peso enorme? Não foi obediência tendo sido tentado não apenas aquelas 3 vezes
no deserto, que às vezes a gente se focaliza nessa parte, nas 3 tentações de Jesus, mas o fim daquele relato diz que Satanás se afastou até o quê? Uma próxima oportunidade. Né? Uma oportunidade oportuna, uma ocasião conveniente. Isso. Então houve mais tentações. O fato é que Satanás tentou Jesus de todos os modos. E o último modo foi a morte. Então, e quando chegou esse momento, Jesus dizia, é chegada a minha hora, porque ele sabia que ele já estava pronto para passar por aquilo ali. Então nós temos que permanecer no amor de Deus, mesmo passando por essas dificuldades. Porque o que pode acontecer? Não porque estaria além de nós suportarmos, porque o Pai só dá as experiências que nós podemos suportar. Mas pelo nosso caráter fraco, talvez nós lancemos a toalha no chão, uma expressão popular, e colocamos o assunto na conta de Deus. Também, olha só, isso aí. O que quer que isso seja? Deus permitiu que isso acontecesse comigo. É muito para mim, é demais para mim. Não é demais. Se você é um cristão verdadeiro, em união com Cristo Jesus, gerado pelo Espírito, você só vai receber as experiências que você pode suportar. Então, essa é a lição, esse é o tema desse artigo, né? Permaneçam no amor de Deus, mesmo em face de provações. Porque você sabe que as provações vão ocorrer, mas você sabe também que está tudo debaixo do controle providencial de Deus. Então, terminando aqui a ideia do artigo, o artigo termina com um incentivo para desenvolvermos o amor semelhante ao de Jesus. Aí diz assim, no último parágrafo, em nosso versículo-chave, que vem depois da parábola da videira e dos ramos, Jesus diz que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Tal amor é puro, altruísta, sacrificial e é um dos elementos fundamentais do fruto do caráter que devemos alcançar. Nossas experiências possibilitam o desenvolvimento desse amor de várias maneiras. E aí termina com as seguintes palavras: cultivemos o fruto do amor, para que ele permeie nossas palavras e ações todos os dias, para com nossos irmãos, o mundo da humanidade e até mesmo nossos inimigos. E assim permaneceremos no amor de Deus. Então, queridos irmãos e amigos, o nosso voto é que todos nós possamos permanecer no amor de Deus, independentemente da tempestade ao nosso redor, sabendo que tudo está no controle providencial do Pai Celestial, que mesmo quando Ele permite algo ruim, Ele o faz pelos mais nobres motivos. Permitir não é o mesmo que causar. O causar é a situação do mundo. O causar é o tempo e o imprevisto. O permitir é quando o Pai permite que a situação ocorra para produzir em nós um fruto melhor, sabendo que nós podemos suportar aquela situação. Então é isso. Eu gostaria de terminar com esse pensamento. E que o Pai Celestial nos dê força para passarmos por tudo isso que precisamos passar, se quisermos receber a mais alta recompensa, que é a glória, honra e imortalidade no céu, na presença dele, na presença dos demais santos. Isso aí é um presente de valor inestimável. E que para termos esse presente temos que também provar o nosso valor inestimável
aqui na terra, enquanto na carne. Vamos nos despedindo aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, o Alexandre, desculpe, a Alessandra, a Sara Gaio, da família Gaio de Manaus, o Luciano de São Paulo, o Adriano França também de São Paulo, Douglas de São Paulo, aqui a Kelly Brito está dizendo muito bom, obrigado André, a Ana Cristina também, obrigada, todos vocês, né, que estiveram aí conosco. E aproveitando também, que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem nas redes sociais, se possível. A Rosa Fátima aqui também está dizendo obrigada, maravilha. Muito obrigado pelo incentivo de vocês também, viu? Isso é muito importante, significa muito para mim, para a Simone, né, para o nosso ministério, né? Isso é muito importante mesmo. A Nádia está dizendo aqui, obrigada por essa explicação. Muito bom nós temos estado juntos. Lembrando que é um projeto nosso. Temos reuniões às segundas-feiras, 18h30, horário do Rio de Janeiro, tanto pelo Telegram quanto pelo Instagram. E aos domingos, 4h, pelo YouTube e Facebook também simultaneamente. Ok? Então, vamos permanecer no amor de Deus. O Douglas está aí, obrigado pelo estudo, obrigado também pela presença. Vamos permanecer no amor de Deus, todos juntos. Vamos juntos, confiando no Pai Celestial, de que a gente consegue enfrentar essas tempestades da vida, porque lá, quando chegarmos no nosso porto celestial, tudo vai valer a pena. Como Paulo falou, vamos olhar para trás e nada daquilo ali vai importar. Ok? Fiquem com Deus, com o Senhor Jesus, e até a próxima. Tchau, tchau. Só um minutinho aqui. Gaio está dizendo aqui, Jó tem sido meu exemplo de vida. Obrigado, irmãos André e Simone. Amém, irmã Alessandra. Nosso exemplo de vida. E nós sabemos que vocês estão passando também por grandes provações. E oramos que o Pai guarde com muito carinho o coração de vocês e que essas experiências sejam para o aprimoramento de todos. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Paz para todos e até a próxima. Deixa eu ver como é que eu termino aqui. Tchau, tchau.